Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, hoje mais um vídeo da série Marcas Famosas. Olha, vai ser um vídeo feliz, porque nós vamos conhecer a história de umas mais renomadas fábricas de tabaco para cachimbo dos Estados Unidos. Mas também vai ser um vídeo triste, porque esse mês é o último mês de vida dessa antiga e renomada fábrica de tabacos para cachimbo. Esse mês que eu estou falando, para quem assistir esse vídeo no futuro, fevereiro de 2025. Nessa fábrica eram produzidas icônicas misturas, sabe? Misturas muito legais que muitos de nós aproveitamos bastante. E muitas delas, sobretudo as em bulk, ou a granel, eram encontradas por aqui nos nossos fornecedores. Bom, vocês já sabem, né? História da vida e morte da Sutcliffe. Vamos ver? Gente, o vídeo de hoje tem duas partes. A vida e a morte da Sutcliffe Tobacco Company. Eu vou começar falando, obviamente, da vida dela, né? Como eu falei na introdução do vídeo, que sempre produziu misturas icônicas, misturas muito legais para quem gosta de variedade, gosta de um bom tabaquinho, sabe? Muita coisa em boca, muita coisa aromática. Além de produzir, gente, tabacos que são lendas no nosso hobby, né? Para outras linhas, como a Seattle Pipe Club, que tem Plum Pudding, que é maravilhoso, a Heart Home com White Knight, Magnum Opus, os Cerberus e tantas outras. Então, eu vou falar sobre a história dessa empresa. E na segunda parte, eu vou falar sobre a morte dela, da Sutcliffe. E por que eu estou falando morte? Porque foi decretado pelo comprador da empresa, que é ninguém menos que a Scandinavian Tobacco Group, a descontinuidade do portfólio de tabacos da Sutcliffe e o fechamento das suas famosas instalações industriais nos Estados Unidos. Estava indo tudo tão bem, né? A gente estava podendo comprar tabacos da Sutcliffe aqui, da Sutcliffe por aqui em Boca. Os nossos amigos traziam num precinho, ó, show. Aí a STG comprou tudo e acabou com a nossa mamata, acabou com a nossa festa. E agora, como é que a gente vai ficar? Como? Bom, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! A Sutcliffe Tobacco Company foi fundada em 1849, bem no meio do século XIX, né? Por um cara chamado Henry W. Sutcliffe. Bom, até 1993, lá em São Francisco, a Sutcliffe não era nada mais que uma tabacaria. Vendia tabaco para cachimbo, charuto, cigarro, o que tinha lá de tabaco era com ela. Mas ela tinha lá, como é comum, ou era comum, né, que as tabacarias tivessem algumas receitas próprias, tivessem alguns blends para vender para os seus consumidores de cachimbo. Uma dessas receitas que a Sutcliffe tinha, a Mixture 79, ou Mistura 79, ela tornou-se muito popular na primeira metade do século XX, sabe? Nos anos 30 e 40, ela fez com que a Sutcliffe
demandasse até maiores instalações para continuar o seu negócio, sabe? Em função da demanda que essa Mixture 79 tinha pelos cachimbeiros da época. Bom, aí o Sutcliffe resolveu mudar de São Francisco para Virgínia. E por que para Virgínia? Porque no estado da Virgínia tem uma cidade chamada Richmond, que era chamada de capital do tabaco, né? O capital das empresas, o capital da indústria do tabaco. Ele falou, poxa, eu tenho que estar lá, né? No centro das atividades, no centro, vamos dizer, no coração da indústria do tabaco norte-americano, né? E além do mais, o estado da Virgínia é muito produtor de tabaco, está próximo das Carolinas, que também tem muita produção de tabaco, quer dizer, tudo isso daria a Sutcliffe uma melhor condição operacional, né? Nos anos seguintes, depois de 1953, a Sutcliffe se instalou na cidade da Virgínia, na cidade de Richmond, e ela foi evoluindo seus negócios, comprou outras empresas de tabacos, né? Adquiriu marcas de tabacos que já estavam consolidadas no mercado, né? E o que ajudou a criar e fortalecer a sua marca, seu portfólio de produtos para os cachimbeiros da época, né? E já que ela tinha assim como ponto forte a Mixture 79, né? Até essa época, as misturas da Sutler eram conhecidas como Burley Cut Plug, ou seja, eram tabacos Burley prensados, né? E a maioria deles era vendido assim. Primeiro era prensado, aí podia ser vendido como plug ou ser cortado em tiras que se assemelhassem a um ribbon ou a um red rubber, alguma coisa assim, né? Mas o americano, ele queria uma coisa diferente, sabe? Ele estava buscando uma coisa com teor, assim, eu diria, mais aromático, um pouco mais doce para o seu fumo de cachimbo, né? E aí a Sutcliffe passou a produzir, então, tabacos no formato Cavendish Cut Style, que é o quê? Eles faziam o tabaco pressionado, né? Aromatizavam o tabaco antes de pressionar e depois cortavam em tirinhas, né? Às vezes você até poderia identificar uma tirinha com duas folhas com camadas diferentes, né, dos tabacos que foram prensados. E isso fez muito sucesso nessa época, sabe? E o sucesso da Sutcliffe era crescente. Nos anos 70, por exemplo, adquiriu outras grandes marcas consolidadas de misturas para cachimbo, né? E seu nome foi ficando lá, cada vez mais forte, sua marca ficando cada vez mais presente no mercado de tabaco da época. Nesse período, por volta dos anos 1970, 80, assim, a Sutcliffe acabou sendo comprada, sabe, por uma empresa chamada Consolidated Cigar. Uma empresa americana que comprava outras empresas do mercado, e ela mudou o nome da Sutcliffe para Altadis, ou Altadis, eu não sei como fala, acho que é Altadis, né? Pipe Division, Altadis Pipe Division. Mudou esse nome, né? E então, ali dos anos 70 até praticamente 2013, não existia mais Sutcliffe. A Sutcliffe desapareceu do mercado. Quem fazia tudo era essa Altadis Pipe Division. Bom, em 2013, o Harald Hauberg falou,
eu vou comprar essa Alteres. O Harald Hauberg, HH, se lembra alguma coisa? Linha HH, Harald Hauberg, era o presidente, maior acionista de quem? Da McBaren. Falou, pô, eu quero estar mais forte nos Estados Unidos, vou comprar a Alteres, né? E comprou a empresa, e logo que ele comprou, o que ele fez? Ele restaurou o nome Sutliff Tobacco Company. Então, o Harald Hauberg e como é que é o nome dele? O Jerry McKenna, que era o CEO da Alteres, então agora Sutliff, resolveram revitalizar Sutliff assim, bastante, recuperar a marca. Né? E eles fizeram isso com a produção de novas misturas, muitos aromáticos, começaram a vender tabaco em boca, mas tabaco de melhor qualidade, criaram misturas diferentes, passaram a produzir tabaco para linhas de outras empresas. Vou dar o exemplo que eu já dei. Seattle Pipe Club. Gente, Plum Pudding, uma maravilha de tabaco. Mississippi River, sei lá, e tantos outros que tem. Aquela do Rosa Olette, a Heart and Home, que tem o White Knight, o Cerberus, o Magnum Opus, o Vipret, né, o Viprat, e tantas outras misturas da Heart and Home, né? E fabricaram também para outras empresas, passaram a fornecer tabaco já pronto para que outras empresas menores pudessem produzir suas misturas, as boutiques, no caso da LJ Peretti, da Watch City Cigar e outras tantas nos Estados Unidos. Né? E tudo isso foi se tornando, foi bem, e a empresa, junto com a McBaren, era uma das principais produtoras de misturas para cachimbo dos Estados Unidos. Só que, em 21, morre o Harald Hauberg. E a família Hauberg, eu diria que meio desinteressada no negócio, ou com outras ideias, eu não tenho uma série de teorias aí, não vou entrar aqui no mérito, resolve vender a McBaren e, por conseguinte, a Sutliff, né, para a STG, da Scandinavian Tobacco Group. Então, a Scandinavian Tobacco Group, em julho de 2024, tornou-se a proprietária da McBaren e da Sutliff. Né? E aí fez um planejamento de como iria funcionar e resolveu que a Sutliff encerraria suas operações, tanto de venda de tabaco, quanto suas operações fabris, até o final de fevereiro de 2025. Pois é. Então, esse foi a tampa, essa decisão da STG, foi a tampa do caixão da Sutliff. 175 anos de história que acabam esse mês, fevereiro de 2025. Bom, nesse videozinho aqui, ó, vocês podem ver a quantidade de misturas, sabe? É uma quantidade brutal de misturas que a Sutliff tinha à disposição dos cachimbeiros, sabe? Muitas aromáticas, Molto Dolce e outras tantas aí. Tinha muitas inglesas, muitas não aromatizadas, muitos matches de misturas renomadas. Tinha a match da Nightcap, tinha a match da Early Morning Pipe, da Balkan Sobrani,
tantos metros da My Mixture 965 que eles vendiam em bulk e eram, não diria que iguais. Eu conheço, eu tive a oportunidade até de fazer resenhas aí para o canal, mas muito boas as misturas, sabe? Mas eles tinham uma grande linha de misturas aromáticas, sabe? Ou aromatizadas, vamos dizer assim. Né? E que agora, a partir desse mês, do final desse mês de fevereiro de 2025, acabam e não vão mais existir. É isso. Gente, há algum tempo eu fiz um vídeo também da série Marcas Famosas, falando da aquisição da Mac Baren pela STG, que ocorreu no ano passado, em julho de 2024. Se você não viu, se você não lembra ou quer rever, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que tem da série Marcas Famosas, que conta a história sobre a morte da Mac Baren, né? A segunda maior companhia de tabacos para cachimbo do mundo. Em 2 de janeiro de 2025, há poucos dias, a Sutcliffe e a Mac Baren, as empresas compradas, né, que agora fazem parte do grupo STG, soltaram um comunicado, assinado inclusive pelo Jerry McKenna, que é o CEO da Sutcliffe, ou era, né? Que alarmou muita gente do nosso hobby, sabe? E esse comunicado diz basicamente o seguinte, olha, desde a aquisição da Mac Baren e da Sutcliffe, eles iam planejando como é que ia ser a integração das empresas, né, da, da STG com a Mac Baren e com a Sutcliffe, né. E eles chegaram à conclusão, depois de alguns meses, né, de julho de 2024 até o começo de 2025, até janeiro de 2025, que o melhor caminho seria o fechamento da unidade fabril da Sutcliffe, localizada em Richmond, né? E que seu último dia de produção de tabaco, seu último dia de funcionamento, seria 28 de fevereiro de 2025, 28 de fevereiro agora próximo. Os blends que tivessem lá seriam normalmente comercializados até 31 de março de 2025, ou até final do estoque, obviamente, né, já que eles não estariam mais sendo produzidos. E a partir daí, o que fosse ser produzido, seria produzido pela fábrica da STG. Então, se alguma mistura permanecesse, essa mistura ia ser produzida agora dentro da unidade fabril da STG. E aí, no momento que eles refizeram o plano, né, o que eles fizeram o plano, eles decidiram que somente algumas misturas continuariam em produção. As demais da Sutcliffe ou de outras linhas que eram produzidas pela Sutcliffe acabariam. Olha só. Da Sutcliffe vai continuar a produção da Creme Brulee, da Rum and Maple, da Black Cordial e da Vanilla Custard and Cream. São 4 aromáticos que eu particularmente não conheço nenhum, mas essas vão continuar. Da Mac Baren vai continuar, olha só, o Virginia Flake e o Navy Flake, o Vanilla Cream Loose Cut, a Scottish Mixture e a Virginia número 1. São 1, 2, 3, 4, 5 misturas. Da planta Tobacco só vai continuar a Presbyterian Mixture, só aquela azul. E de outras marcas vai continuar a San Bruno, a Capstan e a Trinance. E só essas 3 que vão continuar.
Só, gente, só. Gente, eu parei para dar uma fumadinha. Inclusive, eu tô com esse meu cachimbinho aqui. Vocês sabem que eu adoro o Savinelli, né? E essa daqui é uma linha que eu gosto muito, que é a linha Artisan. São, né, um brear de altíssima qualidade, são cachimbos feitos à mão. Eu gosto muito dessa linha da Savinelli. E eu estou fumando o Match Late Evening, que é o match da Nightcap da Hoje Peterson, antiga Dunhill, feito pela Sutcliffe. Então eu só tenho isso aqui, ó, só tenho esse potinho aqui. Essa mistura é uma das que acabou. Bom, e agora? Como é que ficam as coisas? Olha, nesses últimos 2 meses, eu tive de férias em janeiro, mas eu li muito, li muito blog, ouvi muita entrevista do pessoal comentando, né, esse comunicado que saiu no dia 2 de janeiro, né, de 25. E, gente, eu confesso que eu achei de tudo. Eu achei a turma do catastrófica, né, que acha que o mundo vai acabar, que eles vão ficar sem as famosas misturas da linha AJ, do HH, da McLaren, que vão ficar sem os aromáticos a granel produzidos pela Sutcliffe, que o mundo vai acabar. Achei um monte de gente, chamam de os conformados, né? E falaram, olha, faz parte do mercado. Quantas e quantas outras empresas não foram compradas, não foram adquiridas, saíram do mercado, suas misturas foram descontinuadas ou foram reaproveitadas por outras empresas, até sob outro nome. E nem por isso o mundo acabou. E aqueles que são os otimistas, né? Achei muita gente otimista também, sabe? Dizendo que, pô, são transformações naturais do mercado e essas transformações são as que justamente acabam abrindo novas oportunidades para o nosso hobby, né? Criam novas opções, criam novas alternativas. Sobretudo para as empresas menores, para as boutiques, para as empresas que fazem produção de tabaco em menor quantidade. E assim, avaliando um pouco as pessoas que expressavam essas opiniões, eu cheguei a algumas conclusões. Assim, eu acho que é importante a gente entender que o mercado mundial de tabacos para cachimbo, embora seja interessante, não estou dizendo que não é um bom mercado, mas é um mercado pequeno. É pequeno. Sobretudo em relação ao mercado de cigarro, aí o mercado para cachimbo acho que é traço no relatório. E também o mercado para cachimbo é muito, mas muito menor que o mercado de charutos, mas muito menor. A segunda coisa que eu acho importante a gente pensar quando a gente olha essas opiniões é que a grande maioria dos cachimbeiros no mundo são consumidores das misturas clássicas, né? Muitas delas aromáticas, e eles não variam o tabaco, eles fumam mais ou menos a mesma coisa no decorrer de longo tempo, no decorrer, não diria que da vida, mas eles, em geral, fumam a mesma mistura por muito tempo, né? Nos Estados Unidos, ao que eu pude pesquisar, existe cerca de 1.200.000 cachimbeiros, né? Eu diria que sim, são os que foram contabilizados, porque a soma de clientes de loja, de clientes de site e tal, dá 1.200.000 caras, pessoas, né? Não sei se tem mulher aí nesse meio, mas
São 1.200.000 pessoas. E 98% desses 1.200.000, eles fumam basicamente 3 misturas. 3. A Captain Black, que é a Captain Black, a Scottish Mixture da STG e o Lane 1Q, Lane 1Q, que também é da STG. É o que as pessoas consomem segundo esses dados que eu tive acesso, ou que eu pesquisei, né? O dado está livre aí na internet, mas eu encontrei esses dados. Então, mais de 1.100.000 pessoas, 98% desses cachimbeiros contabilizados, a verdade é a seguinte, eles não estão nem aí com o que está acontecendo no McBaren, Sutcliffe. Para eles, olha, eles querem, na verdade, continuar almoçando seu delicioso pão de forma recheado de pasta de amendoim. E depois que eles acabarem, eles querem fazer uma fumaça com uma dessas 3 misturas aí que eu falei, Captain Black, Scottish Mixture e o Lane 1Q, fazer uma fumacinha para aproveitar o final da empolgante hora de almoço que o americano tem. Então, eles não estão nem aí. Quem está aí com essa história toda... e uma coisa, só para vocês terem uma ideia, um outro dado que eu vi que eu achei bem legal, essas misturas, Captain Black, Scottish Mixture e a Lane 1Q, vendem 23 a 25 vezes mais do que as misturas que eram da Dunhill e agora são da Peterson, a Lemon Pie, Nightcap, My Mixture, Elizabeth Mixture, essas aí. Né? Essas, cada uma delas vende 23 a 25 vezes mais. Bom, o resto dessas opiniões, ou melhor, eu diria para vocês que essas opiniões que eu vi foram dadas, fazem parte dos 100.000 cachimbeiros restantes, já que 1.100.000 não estão nem aí, os outros 100.000 do 1.200.000, são os caras que são preocupados com lataquia, é o cara que é preocupado com o Oriental, é o cara preocupado com o Perique, gosta do Virginia, gosta do Bulley mais Virginia, o Kentucky, que são... Quem são esses caras? É a gente, são os entusiastas. Né? O resto não está nem aí. Então, essas opiniões que eu ouvi, eu penso que são desses entusiastas, dessa pequena fração, desses 2% praticamente do mercado de cachimbeiros, que é o mercado que efetivamente se dedica ou se atém mais aos detalhes do hobby. Olha, e é uma coisa meio natural, né? Assim, acho que quase todo mundo tem carro, mas só uma pequena parte das pessoas que possuem um carro é entusiasta em carro. Né? Eu acho que a mesma coisa a gente percebe no tabaco para cachimbo. Dessas opiniões que eu vi, 2 eu achei relevantes e, no meu entender, eu achei importante passar para vocês. Por quê? Porque são de pessoas que estão ligadas profissionalmente ao mercado de tabacos para cachimbo. Né? Uma das opiniões é a do Per Georg Jensen, que era foi o blender da McBaren, embaixador da McBaren por sei lá quantos, 20 anos ou mais até. E a outra opinião é de um cara chamado Leonard Wurtzel, ou Wurtzel, acho que é o Wurtzel. Ele é da STG, ele é um funcionário da STG e que foi um dos responsáveis pelo planejamento dessa integração e do futuro das empresas, né, que foram adquiridas pelo grupo STG. Bom, assim, num breve resumo, o que o Per Georg Jensen fala? Ele fala assim, que a venda
era necessária, a venda da MacBar era necessária, porque com a morte do Harald Hauber, os proprietários da MacBar já não tinham mais interesse, ou já não tinham mais o mesmo interesse do negócio, né? E que tudo foi muito rápido, porque na Dinamarca estava sendo, ou ia ser, ou provavelmente já foi, aprovada uma nova lei de trust, né? Uma nova lei contra o monopólio, e que poderia dificultar essa negociação, né? Ele fala ainda que a STG ela detém 80% do mercado mundial de tabaco para cachimbo. 80%. E que o resto, os outros 20%, está dividido em companhias pequenas, né? Se comparados à STG, que são as alemãs Kopp e Dan Tobacco, Kopp Tobaccos e Dan Tobacco, as inglesas, a Samuel Gowett e Gowett Hogarth, né, que hoje é praticamente a mesma coisa, e a Germains, que sei lá quando é que o cara resolve fazer tabaco, a norte-americana Cornell Deal e a turca chamada Gladora Tobacco, Gladora Tobacco. São essas, basicamente essas 5, 6 empresas que concentram os outros 20% da produção mundial de tabaco para cachimbo. O resto é tudo STG. Então, essa compra, ela na verdade, assim, segundo o Pergor Jensen, é uma forma de liquidar, perdão, é uma forma de liquidar praticamente a concorrência, está anulando a concorrência, né? E que isso se percebe até pelo fato de eles estarem fechando fábricas, acabando com misturas com menor volume de vendas. Eles querem realmente, segundo ele, dominar o mercado, acabando com a concorrência, não oferecendo um produto melhor, mas acabando com a concorrência. E também, segundo o entender dele, isso vai prejudicar muito as pequenas empresas produtoras de tabaco e as boutiques, né? Porque a Sutcliffe era uma grande fornecedora de tabaco para que essas empresas menores, como por exemplo a LJ Perrette, a Watchseed Cigar, pudessem fabricar suas próprias misturas, né? Além disso, ele fala, como é que vai ficar a Seattle Pipe Club? Tem misturas icônicas, gente. Plum Pudding, Wildman e tantas outras que agora não estou me lembrando o nome. Eram fabricadas pela Sutcliffe, assim como a linha Heart and Home, que eu já falei, que tem misturas maravilhosas. Ela foi idealizada pelo Russ Ouellette, White Knight, a Cerberus, que é um espetáculo, a El Ninho, a Viprate, Magnum Opus, Fusiliers Ratio, enfim, misturas ótimas, né? Como é que vai ficar? Além delas, outras que têm misturas que vendem bastante por aí, né? Que não se vendem bastante, mas são conhecidas, as misturas da Missouri Merchant, e como eu já falei, da Perrette, da Watchseed Cigar, e outras tantas por aí que agora não estou me recordando dos nomes, né? Então, o Pergor Jensen acha que essa ação da STG vai prejudicar, é uma forma de anular a concorrência que essas linhas de tabaco trazem para os produtos da STG.
Além do mais, ele questiona assim que no plano, né, de integração, além do fechamento da empresa, que as máquinas da Sutcliffe, as que não puderam ser aproveitadas pelo Parque Fabril da STG, elas viraram sucata. Eles não venderam para a concorrência, não pegaram lá, sei lá, uma máquina de corte e venderam para uma empresa pequena, não. Eles simplesmente se desfizeram das máquinas como sucata. Né? E ele falou que isso não é o procedimento normal do mercado. Né? Quando uma fábrica fecha, ela vende as máquinas para a concorrência, né? Ou para quem era a concorrência. E ele fala ainda que alguns efeitos vão ser bem ruins para o nosso hobby. Né? Ele cita, por exemplo, o caso da Pipes and Cigars, que era da McBaren. Como é que vai ficar a Pipes and Cigars? Né? Ele fala Tobacco Reviews, que também era da McBaren. Ele fala que como é que vai ficar isso aí? Nós vamos continuar tendo, não vamos? Nós não, eles lá nos Estados Unidos. Né? Ele fala também do Chicago Pipe Show, onde a McBaren e a Sutcliffe eram os grandes patrocinadores. Né? Como é que isso vai ficar? Se a STG vai ter interesse em continuar fomentando essas empresas acessórias, né, ao mundo do tabaco. Bom, então, na opinião do Pedro Audience, a compra da STG, a compra pela STG da McBaren e da Sutcliffe, para ele é uma forma que a STG tem de realmente monopolizar o mercado, né? Ou pelo menos anular bastante a concorrência que hoje ela sofre. Né? É bem pequena, 80 contra 20 é bem pequeno. Bom, de outro lado, o Leonardo Watson, ele é da STG e ele fez parte do grupo que está planejando isso tudo. Então ele tem uma opinião, claro, se podia esperar diferente. Né? Então vou dar para vocês os dois lados. O Leonardo Watson, ele diz que a aquisição da McBaren e das empresas que a McBaren era dona, né, foi uma opção que eles lá na Dinamarca encontraram para manter a McBaren em mãos dinamarquesas. Tá? Então foi o que ele falou. Assim, ele falou, olha, uma opção que eles encontraram, o fato de ter sido rápida a aquisição, ele fala assim, porque a aquisição vem sendo trabalhada desde que o Eric Hallberg morreu. Né? O Harald Hallberg, né? Não é Eric, Harald Hallberg morreu. Então, desde 2021. Então, não é tão rápido assim. São 3 anos. A coincidência com a Lente Trust houve, mas que eles já estavam planejando há muito tempo. Aí a gente não vai saber se isso é verdade ou se é mentira, né? Foi o que o cara falou. Ele conta também que o planejamento de integração das empresas, da STG com as empresas que ela adquiriu, ela se baseou nas melhores práticas de mercado, quando você faz uma, chama de merger and acquisition, quando você compra, quando você integra, quando você se une com uma outra empresa. Você tem práticas de mercado que, no mais das vezes, ou o objetivo final é melhorar a empresa e melhorar os resultados da empresa, porque afinal de contas o acionista ele quer isso, ele quer mais resultado para o dinheiro que ele investe. Né? Ele deu como exemplo algumas coisas que nortearam um pouco essa decisão. Ele fala, por exemplo, a STG, ela não tem vocação para fazer small batches, ela tem vocação para produzir tabacos ou ter poucos produtos em grande quantidade. Né? Poucos produtos com grande volume de venda e com grande quantidade de produção. Né?
ele fala uma coisa que eu achei legal, sabe? Que a Sutcliffe, ela tinha um enorme portfólio de misturas, e de fato tem mesmo. Eram misturas todas, ou grande parte, small batch, feito em pequenas quantidades, né? E que demandavam, assim, pela especificidade da mistura, muito tempo e muito pessoal, muito recurso humano. Ele deu um exemplo, ele fala assim, o portfólio da Sutcliffe tem 1000, ele chama de SKU, né, aquele numerinho lá do produto, né, tem 1000 misturas. A Cornell Deal, por exemplo, que tem bastante mistura, tem cerca de 300, segundo ele. Fala, pô, é muita coisa. Né? Mas uma outra coisa que ele falou, que eu achei muito relevante para o pensamento dele, é que existe hoje uma questão que a gente não pode fechar mais os olhos, né? Que é a questão regulatória. Nos Estados Unidos, quem regula é a FDA, Food and Drug Agency, que é a nossa Anvisa, né? E que ela tem uma lei que diz assim, ela tem uma norma, né, que diz assim, que todos os tabacos, todas as misturas de tabaco produzidos e vendidos, ou vendidos, né, melhor dizer, vendidos até fevereiro de 2007, estão legalizados, ou seja, têm autorização para venda e estão legalizados, podem ser vendidos. Eles têm até um nome que chama-se Grandfather Blends, né? Os tabacos vovô. Os produzidos os produzidos e colocados à venda após fevereiro de 2007, eles, para estarem legalizados, eles precisam ter o que eles chamam lá de... Eles precisam ser substancialmente equivalentes a misturas produzidas anteriormente a fevereiro de 2007. E isso sob o ponto de vista científico. Né? Então, você tem que produzir um relatório científico para demonstrar que aquela mistura que você fez a partir de fevereiro de 2007, ela tem uma equivalência substancial a uma mistura que era feita anteriormente a fevereiro de 2007. Isso é um relatório relativamente complicado, porque são vários... você mistura fora aromática, tem aromatizante, tem o açúcar, tem a água, tem o melado, tem isso, tem aquilo. Então precisa ser um relatório científico que eu imagino que deva ser relativamente complicado, né? E que para legalizar os blends da Sutcliffe seria necessário um investimento de 2,5 milhões de dólares. Olha, aí ele dá um outro dado, né? Ele fala assim, olha, para vocês terem uma ideia, 98% dos blends da Sutcliffe vendem menos que 1.000 libras de tabaco por ano. 1.000 libras são mais ou menos 453 quilos. Isso dividido em latinha, sei lá, umas 9.000 latas de 50 gramas para o mundo todo, gente. Se dividir 9.000 por 12, dá 833 latas por mês sendo vendidas no mundo todo. Eles não vendem isso. Como é que você vai fazer um tanto de dinheiro para conseguir fazer o relatório para isso, para mandar para a FDA para aprovar? Né? E aí ele fala, o volume de venda é muito pequeno. Tudo bem, a mistura é legal, mas é um volume de venda muito pequeno. Eu vou gastar muito dinheiro para legalizá-la. E a produção também vai demandar um custo alto, né? Porque são tabacos muito processados, que precisam de pessoas especializadas e demanda muito tempo, né? Também.
A Sutcliffe, ela estava funcionando assim. A UFDA tem uma regra diferente daqui do Brasil, né? Que é assim, aqui no Brasil, para você vender, para você fazer alguma coisa com algum produto regulado pela Anvisa, você tem que pedir autorização antes. Nos Estados Unidos, o FDA é diferente. Você sai fazendo até que ele te proíba. Enquanto ele não te proibir, você está legalizado. Visão lá é assim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Todo mundo é culpado até que prove que é inocente. Sei lá, coisas do nosso Brasil. Bom, voltando para o nosso papo, né? Aí ele fala assim, olha, o Wortzel fala assim, os padrões de compliance da STG são muito diferentes, né? Da McBaren e são muito diferentes da Sutcliffe, né? Então, assim, descontinuar misturas é um cuidado que a empresa tem que ter, né? Porque ela não está legalizada, ela não está bem. Então ele precisava parar com essa produção, né? Ele fala ainda que o fato de que foi uma coisa que o George Jensen falou, que o fato deles não terem vendido as máquinas para a concorrência é porque muita coisa eles aproveitaram, ou vão aproveitar, né? Ou que tem muita coisa lá que é imprestável, então que realmente o destino delas é ser desmontado e vender como sucata mesmo. Ele fala ainda que os part shows que a McBaren e a Sutcliffe patrocinava, entre eles o Chicago Part Show, vai continuar com o mesmo patrocínio. Ele não sabe dizer como será isso, mas que vai continuar. E que a Tobacco Reviews, a Partizan Cigar e a Tobacco Reviews vão continuar. Mas vai ser trocado o servidor, que vai haver algumas adaptações lá na empresa, e ele não deu maiores detalhes, então não sei. Pode ser que alguma coisa fique fora do ar por algum tempo e tal, e depois volte. Né? E ele fala uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Olha, a gente está tomando essa decisão hoje, nada impede de eu amanhã reativar uma mistura que eu descontinuei hoje. Nada impede de eu legalizar essa mistura, nada impede de eu começar a produzir essa mistura, nada impede de eu retomar algumas situações. Agora, tudo que esse grupo esse grupo fez foi no sentido de ter a maior eficácia possível em termos empresariais, pensando em quem? Também no acionista, né? Então quiseram otimizar o investimento deles. Olha, a entrevista é longa, é muito interessante, né? A forma como ele, como ele abordou a coisa. Eu achei muito profissional. A do Pergensen já é aquela coisa mais romântica, sabe? Bom, eu particularmente, gente, eu penso que não há como se for contratado para fazer um trabalho, você vai contratado para fazer um trabalho de integração de empresas, você vai buscar sempre o melhor resultado, né? Você não vai ficar se prendendo ao desejo de alguém que não quer que a mistura X acabe, que não vende nada. Você não vai se ater a isso. Né? Afinal, o que interessa é um acionista em uma última análise, né? Então, acho que a atitude deles é profissional. E também fez muito sentido para mim o que ele falou, né? Porque afinal de contas, a gente vive num mundo de antitabagistas que estão, que eu chamo de antitabagistas fundamentalistas. Está cada dia mais apertada a regulação do mercado de tabacos para cachimbo.
E é natural, é esperado que as grandes empresas trabalhem sempre dentro da forma, ou estejam mais legalizadas o possível, né? Sempre você espera isso de uma grande empresa. Assim, para mim, me pareceu nada mais que racional a descontinuar produtos de alto custo de produção, baixo volume de vendas e ainda por cima ilegais ou ainda não legalizados para ser vendido no mercado em que ele é disponibilizado. Olha, isso aconteceu com tantas misturas por aí, tantas misturas deixaram de ser fabricadas por causa de falta de insumo, porque a empresa fechou. O caso da McClellan, por exemplo, o cara um dia para a noite falou, não brinco mais, não vou vender mais. E nós estamos aqui e nada acabou. Então, eu acho que assim, o mercado continua, né? E acho que essas mutações do mercado acabam apresentando oportunidades, sabe? Oportunidades para aqueles que querem continuar no mercado, vão acabar encontrando uma forma de trabalhar nisso, de encontrar um caminho e se aproveitar desse buraco, porque a STG, ela, com essa política, ela deixa, né, um novo espaço. Claro que para nós é ruim, né? A gente estava tendo aí um grande volume de venda nos nossos amigos de tabacos em bulk, da Sutcliffe, esses matches, muitos aromáticos, só que vinham por um preço bem mais barato, bem mais em conta. Para nós, ainda mais com o dólar que está, era muito bom, né? Mas eu creio que em pouco tempo, sabe? A volta às vezes não é tão rápida, mas em pouco tempo eles vão encontrar uma saída, né? Vão encontrar uma forma de voltar a operar esse mercado de small bets. Né? E deve ser lucrativo, pensem comigo, porque hoje o que a Corner Deal mais faz é lançar small bet. A cada 2 meses tem um novo. Bom, eu acho que para nós, então, é nesse momento uma perda. Então eu sugiro a você que vá no site dos nossos amigos, né? Vai lá, se tiver alguma coisa que você gosta, já compra uma quantidade maior, faz um estoque. Porque de fato no curto prazo, ou até talvez no médio prazo, muitas dessas misturas não voltam mais a estar disponibilizadas no mercado. Né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi a tampa do caixão de 175 anos e um portfólio de 1000 misturas da Sutcliffe, que hoje é fechada e definitivamente sepultada. E vamos torcer para que alguém aí do mercado ocupe esse espaço que a STG está deixando bem aberto. Legal? Então é isso, gente. Essa é a historinha da vida e da morte da Sutcliffe Tobacco Company. E com isso, gente, eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.